uma palavra que volta e meia, sempre eu falo aqui, ela não é muito falada, não é muito conhecida, mas quase sempre nas minhas mensagens eu falo sobre ela. É uma mulher que me inspira muito. Juízes, está em Juízes 9, um texto que não é muito conhecido, mas é Juízes 9, do 50 ao 57. É a morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tesbe, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque. Ele quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora cada um para sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a casa dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Amém. Pode ir. Vocês depois, com a Bíblia aberta, o celular, né, o telão, a gente vai acompanhar um pouquinho aqui. Essa história aqui é uma história, como eu falei, não muito falada, né? Não muito conhecida, apesar que eu gosto muito dela. Mas é uma história de uma mulher que ela, uma camponesa, né? Simples camponesa, e que ela matou um homem que muita gente queria matar, mas ela conseguiu matar. E é uma história de um cara, essa história começa lá, bem mais para frente, do filho de Gideão, né? Vocês conhecem a história de Gideão, que tem os 300 de Gideão, tal. E Gideão tinha 70 filhos. E um filho deles, o Abimeleque, matou os outros. Aqui diz que é 70, mas não foi 70, porque ele matou os 68. Ele não matou os 70, porque ele tinha 70, como ele vai matar 70? Né? Ele matou 68 filhos. Então, ele matou os 68. Por que 68? Porque o Jotão meteu o pé. Né? Tem a parábola do Jotão, muita gente deve conhecer, quem gosta do Velho Testamento como eu deve saber disso. Então, ele foi lá e o Jotão meteu o pé, falou uma parábola lá, profetizou e se mandou, foi embora. E ele ficou reinando sobre o povo. E então, ele começou a fazer um monte de coisas erradas. Né? Começou matando todo mundo, queimando, incendiando e matando. E ele veio matando as cidades. O próprio povo que votou nele, ele foi matando. Então, ele matou esse povo de Tesbe. Começou pegando o pessoal lá, incendiou. Né, o pessoal de Tesbe incendiou a torre lá de Tesbe, matou acho, 1.000 pessoas, ou quase 1.000, e foi matando todo mundo. E depois ele veio para Siquém. Aí, quando ele chegou aqui em Siquém, ele falou, então Abimeleque foi a Tesbe, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá. Fecharam a porta da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Aí eles subiram para a torre, né? Ficaram com medo e meteram o pé, subiram para a torre e ficaram lá naquela torre. Porque antigamente eles tinham muito assim, eles faziam torres, né? E ficavam lá. A gente tem o Salmos 46 que fala, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, citando isso. De torres que eles faziam, fortalezas, porque quando tinha guerra, eles iam para essas fortalezas para ficar lá abrigados. E eles foram para lá, eles não eram besta, né, não era bobo, e foram para lá e ficaram lá. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ele e se aproximou da porta para incendiar. E ele está lá, né, tentou,
incendiar e todo mundo com medo. E ele tentou lá, lutando lá. Está falando aqui que lutou contra a torre, mas não foi contra a torre em si, foi contra as pessoas que estavam lá. Provavelmente ficou gente lá embaixo, soldados lá embaixo, né? E ficava gente lá de cima jogando flecha, e as mulheres jogavam pedra. Os homens jogavam lança e flecha, e as mulheres jogavam pedras, né? Pedras caseiras. E essa mulher, né, ela foi e jogou numa dessa pedra, ela acertou. E o que a gente aprende com essa mulher? Que muitas vezes, eu botei aqui, ela saiu do anonimato, se destacou. Ela está lá jogando a pedrinha dela, né? Não tem nome, eu botei um nome nela, eu tenho mania de botar nome nos outros, sabe? Botar apelido, sabe? Eu gosto mesmo de botar lá na casa, cada um tem, né? Aí a gente bota balançando a cabeça. Eu tenho mania. E eu botei o nome dela de Moema, sabe? Que é Moinho, Moema, tal, tal. Aí a Moema se destacou. Né? Não tinha nome, anônima, mas ela venceu. Ela foi lá e ela saiu do anonimato. Às vezes a gente fica no anonimato, né? Está lá, não, vou me esconder, não, estou tão bom aqui na minha zona de conforto. Não precisa ninguém me ver, não precisa ninguém me ver, está tão gostoso aqui. Mas ela não, ela continuou, ela podia ficar escondida lá dentro, lá na torre, mas ela foi jogando a pedra, vai que numa dessa eu acerto. Né? Ela saiu do anonimato. Aí o segundo, ela honrou o gênero. Eu até brinquei aqui, botei, honrou a saia que veste. Ela honrou ser mulher, né? Porque fala assim, uma mulher. Quando uma mulher fazia alguma coisa assim, né, naquela época, a Bíblia não é machista, Deus não é machista. Mas os homens, o ser humano, e era cultura também, né, na época do Velho Testamento, então a mulher não tinha muita honra. Então, uma mulher, tanto que matou, ele pediu que o soldado matasse ele, porque não era uma mulher fazer aquilo, mas ela honrou o nome mulher. Poderia ter sido um homem que matasse ele, mas Deus também a honrou, e ela honrou ser mulher. Ela falou, vou tacar a pedra, porque vai que pega nele. Então, ela honrou. Foi corajosa. Né? Às vezes a gente tem medo, né, das coisas, mas mesmo com medo, o medo não é falta de coragem. O medo às vezes até é bom, porque o medo nos previne de fazer coisas erradas. É claro, você às vezes vai atravessar uma coisa num lugar com muito carro, mas você vê, não, peraí, com medo você não atravessa. Né? Muitas vezes você está com aquela coragem, nem sempre a coragem é boa. Mas ela foi, mesmo com aquele medo, ela venceu o medo. Ela venceu o medo e foi corajosa e atacou a pedra. Vamos tacar, vamos fazer. Ela fez, ela não, sabe, vamos embora. Não ficou de braços cruzados, não. Ela foi fazer, ela tacou a pedra nele e foi embora. E outra coisa, ela correu risco. Ela correu risco. Ela foi mulher, ela foi lá, correu o risco. Está lá, ele poderia chegar lá, vai que não pega nele. Né? Mas pegou. Ela foi lá e levantou e falou lá, não, eu vou correr o risco. Ele estava na porta já. É aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. Mas ela foi, não pode ser, vai que. Né? Vamos embora, eu vou fazer. Ela correu o risco. A gente às vezes tem medo de correr risco. Né? Às vezes as coisas tem medo de enfrentar. Mas ela correu o risco. Outra coisa, o quinto, usou o que tinha na mão. Ela usou uma pedra. A gente, às vezes, né? Deus falou isso muito forte no meu coração quando estava fazendo essa palavra. Que muitas vezes a gente, até na igreja mesmo, a gente quer usar as coisas mais de destaque. Né? A gente quer usar as coisas especial. Tem gente que acha que o dom de crente é só cantar e pregar. Eu não canto, eu não prego. Eu não falo em línguas, eu não pulo no sapatinho. Então, não tem valor. Não tenho nada, não faço nada. Sou um crente de banco. O que eu faço o quê?
Eu valho para quê? Mas Deus quer usar, às vezes, as pequenas coisas. É aquilo que está na nossa mão. Aquilo que está na nossa mão, eu sempre volto e meio falo isso. Que aquilo que está na nossa mão é que Deus vai usar você. Aquilo que você sabe fazer é o que Deus vai usar você. Né? Davi, a gente tem um monte de gente na Bíblia. Davi tinha quanto? Tinha 5 pedras. E com uma pedra só, ele bateu no gigante, matou o gigante. Ele derrubou, né? Matou, foi com a espada que cortou a cabeça dele. Você vê, uma pedra. Moisés tinha o quê para abrir o mar? Uma vara. Abriu o mar com o quê? O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Então, o que você tem na mão? O que Deus tem te chamado para fazer? O que Deus colocou na tua mão? Então, vai e faz. Vai nessa tua força. O próprio Gideão, o pai desse camarada aqui, ele tinha o quê? Deus deu 300 para ele. Foi tirando. Acho que tinha 32 mil, depois veio 22, que foi tirando. Ficou 300. Mas, você venceu um exército, muita gente com 300 pessoas. E Deus fez assim. É o pouco que você tem, com aquilo que você tem na mão, que Deus vai fazer. Camarada, o menino tinha lá 5 pães e 3 peixinhos. Mais de 5 mil pessoas. Era mais de 5 mil só homens. Imagine mulheres e crianças. Devia andar lá quase 12 mil, sei lá quanto, 20 mil. Né? Você vê, o povo tinha muito filho naquela época. Mas tinha 5 pães e 2 peixinhos. É aquilo que você tem na mão que Deus vai te usar. Aquilo que você vai fazer. Ela tinha uma pedra, e foi com a pedra que o Senhor usou ela para matar aquele homem. Sabe? Não é para você pegar a pedra e sair matando ninguém, não. Mas é com aquilo que você tem na mão que Deus vai fazer. É com aquilo. O que você tem? Uma coisa simples. Ela era uma camponesa. Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, eu não sou nada. Eu sou uma simples camponesa. Mas é você que o Senhor vai usar. É você que o Senhor quer chamar. É você que o Senhor está chamando para a obra. É você. Com o seu dom, com aquilo que você sabe fazer. Cada um tem seu dom, cada um tem seu jeito, cada um tem seu chamado. E se Deus chamou você para isso, faz, diz para eles aqui, faz, se prontifica. Entra na batalha. Entra na guerra. Porque é isso que Deus quer que você faz. Ela se posicionou. Não esperou pelos outros. Como eu falei, poderia ficar escondida, poderia, não tem tanto homem ali. Não, ela foi tacando pedra. E foi ela que acertou. Foi decisiva, se valeu do benefício da dúvida. E se eu tacar? Às vezes a gente fala assim, mas se eu fizer aquilo ali, não vai dar certo. E às vezes não vai dar certo. Eu vou tentar, não vai dar certo. Se eu tacar e não pegar nele. Mas ela falou, não, vou embora, vou tacar. Vai que eu acerto. A gente precisa disso. E Deus honrou. E quando nós nos levantamos, Deus nos honra. Quando a gente se prontifica, Deus honrou ela. Porque ela era uma mulher. É uma mulher simples, uma camponesa, uma mulher trabalhadora. Mas Deus honrou ela. E quando você se levanta, por mais humilde que você seja, guarda isso que eu estou falando para você. Deus vai te honrar. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se levantar. Não exigiu méritos. Foi humilde e serva. Nem nome ela teve, né? A gente muitas vezes quer status, né? A gente quer fazer alguma coisa para ter status, para ter nome. Mas nós somos chamados para ser servo. Foi para servir. É para servir. Nem nome tinha. Muitas vezes Deus chamou você para servir, para estar aqui. Deus chamou você nesse mundo para servir. Não precisa mérito, não precisa ninguém saber. Mas Deus tem chamado você para algo. É para servir. Às vezes ninguém nem vai saber que você fez.
mas foi para servo. Deus nos chamou para isso. Sem mérito, sem nome, anônimo. Mas Ele chamou, é você que Ele chamou. Então seja servo. Mesmo que não tenha lugar de destaque. Mas seja servo. Ela defendeu a sua família. Ela viu lá, ela não foi só sobre ela. Mas ela pensou na família dela também. Porque tinha uma nação toda ali, tinha muita gente, o povo dela estava todo ali. Mas ela foi lutar pela família. E a gente precisa lutar pela nossa família. Precisa batalhar pela nossa família. Porque o diabo está lá em derredor. Né? O diabo, Satanás, aqui, Abimeleque representa Satanás. Às vezes está querendo, com flechadas, lançando flechas sobre a nossa família. E a gente precisa se levantar para isso. Como mulheres e homens de Deus, precisamos defender a nossa família. Batalhar, entrar em guerra contra ele. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é contra ninguém, mas é contra as potestades. E nós precisamos vestir as armaduras de Deus, e estar em oração, jejum, na presença do Senhor. E vencer. E não ser covarde, né, diante do Senhor. Às vezes a gente se acovarda. Mas ela foi lá, ela não se acovardou. E muitas vezes Deus levanta mulheres, levanta quem, sabe? Poderia levantar muitos grandes ali. Mas Deus levantou ela. Ela não se acovardou. E Deus não faz acepção de pessoas. Usa quem está disponível e corajoso. Deus falou para Gideão, Deus falou para Josué, ser forte e corajoso. Não temos. Então, a gente precisa estar disponível na presença do Senhor. E os 56, já estou terminando. O versículo 56 diz assim: assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. Interessante que eu estava pensando isso, né? A vida é a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Né? E do jeito que ele matou os irmãos, mataram ele. E a Bíblia fala que ele matou os irmãos, se você for ver lá mais na frente, você vai ver que ele matou os irmãos numa pedra. E ele morreu com o quê? Com uma pedra. Então, a gente precisa dar muito cuidado com o que a gente planta. Porque a gente vai colher em proporções maiores. Você planta um caroço de manga, eu sempre falo isso. A gente planta um caroço de manga, você não vai colher aquele caroço de manga. Você nem vai ver mais aquele caroço de manga. Mas você vai colher as raízes, você vai colher uma árvore, você vai colher vários frutos, vai colher a folha ainda, que vai ter que varrer. Ainda vai ter que comprar a vassoura para varrer. Hã? Vai estar lá. Fora as raízes, que às vezes você planta no lugar errado, tem que cortar a árvore, porque plantou errado. Os galhos. Pode cair na sua cabeça. Uma vez eu estava sentada lá em casa, caiu um coco na minha cabeça. Ainda bem que eu tenho a cabeça dura. E às vezes, né, acontece. Que plantaram o coco lá e o coco foi na minha cabeça. Mas aí, a gente planta e colhe. E muitas vezes os nossos filhos vão colher aquilo que nós plantamos. Então, cuidado. Aquilo que ele plantou, ele colheu. E tem um texto na Bíblia, Mateus 7,12, que diz: tudo aquilo que queres que os homens vos façam, também façais aos outros, né? Da mesma maneira. E o verso 57, para a gente terminar, está falando assim: de igual modo Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que havia praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filhos de Jerubaal, ou de Gedão. As escolhas, né, que a gente faz, a gente tem que ter cuidado. Eles escolheram um governo, escolheram o Abimeleque. Aí o Jotão falou para eles: vocês escolheram o espinho, vão colher espinho. Então, eles escolheram. Então, a gente tem que ter muito atento em quem a gente coloca, em quem a gente vota, em quem a gente coloca para nos liderar.
A gente precisa estar atento nisso. Nas nossas escolhas, o que nós estamos escolhendo? Principalmente nos nossos superiores. Quem então nós estamos escolhendo? E escolhas no nosso dia a dia. A gente precisa estar atento nas nossas escolhas, porque depois, lá na frente, a gente vai colher coisas. E que Deus possa aplicar essa palavra. Que você possa se levantar, seja homem ou seja mulher, mas que coloque essa mulher como referência para você. Uma simples camponesa. Tinha uma pedra de mó, pequena pedra. Eu até botei aqui que valia a pedra de moinha. A mais comum tinha 5 a 7 centímetros de espessura, 45 centímetros de diâmetro e um orifício no meio. Era tipo um disco, né? E ela pegou essa pedra e lançou e quebrou a cabeça dele. Não é para a gente sair quebrando a cabeça de ninguém, falando de novo. Mas a gente precisa se posicionar e quando Satanás vier, você está preparado. Está preparado para vencê-lo e derrubar aqueles que venham, os Abimeleques que venham sobre você, seja tristeza, seja luta, seja, sabe, até pessoas que vêm para te tirar do foco. E você lá de cima, outro dia eu falei aqui, estou fazendo uma grande obra. E lá de cima, ela foi lá e jogou. E que a gente possa pegar esse exemplo dessa mulher. Pegar esse exemplo dela, de lançarmos, de nos posicionar. Sabe, no momento de guerra, batalhar, não ficar com medo, não correr. Mas quando vier alguém para querer destruir, qualquer coisa que vem, que entrar, a gente precisa estar atento com o que entra na nossa casa, que vem para destruir, para queimar, para tirar a nossa família. Você está lá atento em cima ali, jogar as pedras, da fé, da oração, está ali buscando com Deus, batalhando em Deus, que ela possa ser referência para a gente, sem nome, anônimo. E você saiba de uma coisa, que mesmo que ninguém dá nada para você, as pessoas olham para você, esse aí, mas é você que Deus vai usar. Então se posiciona, coloca no seu lugar, aonde Deus quer, porque é você que o Senhor vai usar. É você que o Senhor tem chamado. Naquilo que Ele tem chamado, aquilo que Ele tem colocado na sua mão, seja o que for, por mais simples que você acha que seja, mas é você que o Senhor tem chamado. E é com aquilo que você tem que Ele vai te usar, que Ele vai te abençoar. Que Deus aplique a sua palavra.